Olá, bom dia. O Bora Nordeste especial está começando. A gente dá sequência a uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Maceió. Aqui comigo, os colegas jornalistas Henrique Pereira e Isabela Padilha. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato do MDB, Alfredo Gaspar. Teremos 24 minutos de entrevista. Candidato, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. O seu tempo está começando a contar a partir de agora. E eu começo perguntando em relação ao pós-pandemia. Quando o senhor assumir, caso seja eleito, vai pegar Maceió num momento em que a gente espera que a pandemia esteja chegando no final. Na sua opinião, quais os setores que merecem mais atenção na cidade nesse período? Luiz, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que o Grupo Band está nos concedendo, dizer que é muito importante esse diálogo com o maceiense. É a oportunidade de nós discutirmos o futuro de nossa cidade. Em relação à pandemia, a humanidade está passando por um momento dificílimo e duas áreas foram muito afetadas, a área da saúde e a área da educação. A área da saúde com o represamento, ou seja, com o aumento das filas para procedimentos, exames e consultas. E a área da educação com a retirada dos nossos alunos da sala de aula. Praticamente eles não receberam conhecimento presencial neste ano e essas duas áreas serão os dois eixos principais do início do nosso governo. Certo. O senhor destacou duas áreas, né, a saúde e a educação, sendo que a previsão é de um período muito difícil também para a economia aqui do município, né? Como é que a gente pode, quais são as suas propostas para alavancar a economia e ao mesmo tempo sobreviver a esse período de pós-pandemia? Eu tenho 50 anos de idade, já fui testado em várias funções e para mim desafio bom é desafio grande. A economia no próximo ano, com o fim do auxílio emergencial, principalmente em uma cidade do Nordeste do Brasil, efetivamente deverá ser um fator de preocupação. Em Maceió eu penso em alguns eixos em relação à economia. Tem o Estado muito perto dos trabalhadores e do setor produtivo. Uma das grandes reclamações dos empresários é a falta de um novo polo industrial na cidade. Irei construir esse polo em parceria com o governo do estado, lá no Benedito Bentes. Irei criar condições também fiscais, tributárias e locacionais para que nós possamos atrair mais empresas. Precisamos gerar empregos. Maceió já tem uma lei de inovação e empreendedorismo muito bacana e vamos aproveitar essa oportunidade para, na dificuldade, que é aí onde as pessoas se sobressaem, nós podermos avançarmos justamente nessa área tão crucial que é a geração de emprego e renda, dando oportunidade também ao micro, pequeno empresário, ao empresário individual, à inovação. O empreendedorismo ele é capaz de mudar a realidade também de uma cidade. Nós iremos conjugar todas essas forças como se a Prefeitura de Maceió construísse a estrada para que a iniciativa privada pudesse trafegar sobre ela e trazer investimento para a cidade. Candidato, uma das grandes plataformas econômicas para o município é o turismo. No plano de governo do senhor, o senhor fala na construção de um polo do artesanato em Jaraguá. Essa é uma das medidas que favorecem o turismo. O que mais o senhor pensa também para essa área, que a gente sabe que é muito forte aqui para Maceió? Henrique, em 2015 eu fui chamado para ser secretário de Segurança de Alagoas. Alagoas era vendida como o estado mais violento do Brasil e Maceió a capital mais violenta do país há 10 anos. Em um ano, graças a Deus, nós conseguimos retirar Alagoas desse topo do ranking de violência e Maceió também. Isso ajudou a vender o turismo nos mercados internacionais e nos mercados regionais, fortalecendo um número de pessoas que vieram tanto aqui do Brasil quanto do exterior. Portanto, eu me orgulho muito desse marco. Agora eu quero ampliar essa capacidade do turismo de gerar emprego e renda para a cidade e para os maceioenses, capacitando os nossos jovens, dando oportunidades fiscais e tributárias aos nossos empresários, aos empreendedores, e aí você tem uma série de opções para aumentar esse número de turistas. A gente tem que deixar
um pouco só o turismo de sol e mar, investir também no turismo criativo, no turismo de experiência, no turismo sensitivo. É aquele turismo, por exemplo, cultural. A gente pega e enaltece os nossos valores culturais, criando novos roteiros, fazendo novos roteiros, por exemplo, na cidade, como os mirantes da cidade, fazendo pontos da cidade, territórios de oportunidades, onde as pessoas podem ir além do sol e do mar. Maceió precisa ter mais atrativos para que o turista permaneça mais tempo. Agora o governo do estado conseguiu trazer um voo de Portugal. Isso vai ser muito importante, abrir as portas do turismo para o mercado internacional. A gente também tem que ter um olhar diferenciado para o turismo marítimo, para esses milhares de turistas marítimos aí nos cruzeiros, eles vejam Maceió como uma opção não de uma parada de um cruzeiro, mas como uma opção de permanência. Então, Maceió tem uma capacidade muito grande de crescimento no turismo. Uma das primeiras coisas que vou fazer é concluir as estações elevatórias para que a orla de Maceió, devidamente ordenada, não permita mais essas línguas sujas que tanto depõem contra o nosso turismo. Uma cidade pronta para o turismo é uma cidade organizada e principalmente uma cidade que esteja em tempos de pandemia também preparada para receber com higiene, com medidas sanitárias, o turista, que ele saiba que Maceió é um destino maravilhoso que está preparada para recebê-lo de braços abertos. Candidato, eu vou pegar a deixa tanto do Henrique quanto da Isabela para fazer uma outra pergunta que tem a ver com turismo e tem a ver também com a questão da economia. Como o senhor falou, é necessário gerar emprego e também investir no turismo. E o senhor falou da questão do primeiro emprego do jovem. Tem alguma proposta para esse setor específico? Em outra experiência minha como gestor público, fizemos uma parceria com o Sistema S e qualificamos jovens que tinham problemas na socioeducação, e foi uma experiência muito exitosa lá no Ministério Público. Quero trazer também para o jovem da capital a oportunidade, primeiro, da educação em tempo integral. Eu acho que a capacitação passa pela educação. Depois, da profissionalização, que a gente possa dar a ele a oportunidade também de parceria com instituições, a exemplo do Sistema S, de estar capacitado para recepcionar as oportunidades. Então, o jovem, ele precisa estar preparado intelectualmente, porque isso é muito importante, e precisa estar preparado também para receber as oportunidades. Essa capacitação profissional vai ajudar, inclusive, na geração de emprego e renda. O próprio município vai ser um incentivador do primeiro emprego, facilitando as empresas para que ela tenha benefício em gerar esses primeiros empregos. Perfeito, candidato. Nós vamos agora entrar no segundo bloco de perguntas, começando com um assunto que o senhor destacou e que é muito importante, né, que é a saúde. Aqui em Maceió, como tantas outras capitais, nós vemos um problema estrutural no sistema de saúde municipal. Vimos uma melhora no aparelhamento da saúde, mas a população ainda o atendimento ainda é precário. Como é que podemos melhorar esse atendimento para atender melhor essa população? Em tempos de pandemia, o desafio é ainda maior. Mas o meu compromisso primeiro na saúde é com a atenção básica. Eu quero que todos os usuários do SUS tenham direito ao acesso à atenção básica. Aquele primeiro atendimento em que previne a ida para média e alta complexidade. É o acesso fácil ao médico. Farei isso como? Espalharei por Maceió, também em parceria com o governo do estado e o governo federal, as policlínicas da família. Eu quero que acabe essa verdadeira procissão de bairro em bairro buscando médico e exame. As policlínicas da família irão pular a atenção básica de 27% de cobertura para 100% dos usuários do SUS. Também farei 2 clínicas especializadas. Uma da criança, com pediatria e exames próprios para a primeira infância é fundamental, e outra da
quero que ela tenha esse acompanhamento em uma única clínica, mamografia, ultrassom, exame de colo do útero, enfim, nós iremos fazer as policlínicas da família e dentre elas 2 especializadas, criança e mulher. Candidato, o senhor fala também em melhorar a saúde por meio da digitalização. Queria que o senhor falasse um pouco mais acerca dessa proposta e também lembrando que uma dos pontos que são abordados, a saúde da mulher, mas a gente também tem a preocupação com a saúde exclusiva para o público LGBTQI e mais. Eu queria que o senhor falasse acerca disso, se o senhor tem algo disso no seu programa de governo. Tem, tanto que nós colocamos num plano de governo. Só que antes, eu preciso dizer, antes da tecnologia, nós precisamos fazer concurso e contratar pessoas. A tecnologia, ela torna mais eficiente alguns sistemas. Uma das primeiras medidas que irei fazer é acabar com o CORA. O CORA é um instrumento que está dificultando, é do sistema regulador, e está dificultando o acesso da população a exames, consultas e procedimentos. A tecnologia vai entrar para melhorar isso. Mas isso só melhora nós contratando pessoas. Eu quero contratar médicos, psicólogos, dentistas, enfermeiros, técnicos, agentes de saúde, para que a gente possa dar essa acessibilidade da população à saúde. E falo isso além do que farei parceria com os hospitais filantrópicos, para que, se for preciso, durante a madrugada a gente rode exames e consultas também. O que importa é que a população não pode esperar pela saúde. Saúde é algo primordial que eu tenho um maior carinho e agora que essa pandemia tornou as coisas mais difíceis, será o eixo principal da nossa gestão. Cuidarei disso pessoalmente. Acho até graça quando outros candidatos dizem que irão fazer isso e passaram aí tanto tempo com mandato sem resolver esse problema. É a minha primeira vez na política, eu não sou político e venho determinado, assim como foi em todas as missões da minha vida, a superar os obstáculos, entregando resultados. Candidato, a gente muda um pouquinho de tema para outro tema que foi inclusive destacado pelo senhor no início da entrevista, como um dos setores a terem mais atenção no pós-pandemia, mas aí eu estendo a minha pergunta para o período de uma gestão completa, no caso do senhor ser eleito, que é a educação. O município ele cobre a área da educação básica, né? Então quais seriam os seus projetos em relação a isso e também em relação às creches, que é uma demanda que a gente vê muito recorrente, as pessoas reclamarem da falta delas? Maceió tem 48 centros municipais de educação infantil, que cuidam principalmente da primeira infância, do 0 aos 5 anos. Claro que a primeira infância vai até os 6, mas os centros cuidam desse público. E apenas 14 delas têm creche. Essas 14 creches cuidam aproximadamente de 3.000 crianças. Eu quero implantar creche em todo o Centro Municipal de Educação Infantil, quase que triplicando esse número, para que nós possamos cuidar da primeira infância, tanto em termos nutricional, mas também cuidados de saúde. E dar liberdade para que a mãe se capacite, gere emprego e renda e também cuide dela mesma. O próximo ano na educação eu quero transformar em um super ano. Alfredo, o que é que significa um super ano? Os nossos jovens, as nossas crianças perderam ensinamento em 2020. Melhor, deixaram de ganhar, ficaram em casa. A tecnologia não foi suficiente. Por quê? Porque na casa de um cidadão comum, muitas vezes tem apenas uma ferramenta, um celular para 5 ou 6 crianças que estão naquela casa. Não dá para transmitir esse conteúdo pela internet. Então, no próximo ano, respeitando as medidas sanitárias, eu quero que toda escola municipal tenha turno e contraturno. O turno vai focar na grade curricular do ano seguinte. E o contraturno vai ser um grande reforço escolar em matemática e português, principalmente, para que os nossos jovens eles não passem adiante, deixando esse vazio do aprendizado em 2020 por conta da pandemia. Faremos isso protegendo os professores,
protegendo os alunos e os pais com as medidas sanitárias adequadas. Isso gerará mais renda para os professores. E o melhor de tudo, permitirá que nossas crianças e nossos jovens tenham um futuro melhor. Perfeito, candidato. A ideia dessa entrevista é o senhor passar por todos os temas possíveis, não é isso? Então nós vamos mudar de tema mais uma vez, falar sobre infraestrutura agora. E a minha pergunta é sobre acessibilidade. Maceió é uma cidade pouco acessível para as pessoas que têm deficiência e nós contamos nos dedos as ruas que realmente são adaptadas. E essa realidade precisa ser mudada, né? Quais são os seus projetos para essa área? Olha, eu tenho visto isso de perto. Nós já estávamos discutindo esse tempo e lá no Ministério Público nós já tínhamos essa preocupação. Todos os nossos promotores, eles cuidam de fomentar a acessibilidade. Infelizmente, Maceió é como outras milhares de cidades no mundo, tem pouca acessibilidade. Meu primeiro projeto é, onde tiver equipamento público, a própria prefeitura fazer a requalificação das calçadas. Vou dar um exemplo. Você vai a um posto de saúde, desce num ponto de ônibus. Você, daquele ponto de ônibus até o posto de saúde, daquele ponto de ônibus até a escola, daquele ponto de ônibus até uma praça, é só um exemplo. Você anda muitas vezes pela rua porque as calçadas são muito irregulares. A própria prefeitura irá cuidar de mapear esses locais de fluxo intenso de pessoas, irá fazer a requalificação dessas calçadas, colocando inclusive posteação de segurança. Como? Iluminação direcional para que as pessoas, quando descerem de um ponto de ônibus ou quando forem em direção a outro equipamento público, tipo posto de saúde, escola, tenham mais segurança no período noturno. É um desafio muito grande, mas é um desafio que nós iremos enfrentar e vencer. Isso também é um problema de educação, é um problema que a cidade precisa superar. Temos muitos cadeirantes e muitas pessoas com dificuldade de locomoção, a exemplo do nosso maior patrimônio, que são os nossos idosos. Candidato, ainda falando sobre acessibilidade, mas trazendo um pouco para a infraestrutura, no seu plano o senhor fala no foco para o pedestre. A gente sabe que a mobilidade urbana aqui na capital é uma temática sempre muito discutida quanto aos ônibus, mas formas alternativas de movimento. A gente sabe que muitos andam de bicicleta, muitos andam propriamente a pé e a cidade ainda não é devidamente preparada para isso. O que é que o senhor planeja fazer caso eleito? Como prefeito de Maceió, a minha maior preocupação em termos de mobilidade vai ser a proteção do pedestre. Eu quero que ele tenha acessibilidade, tenha segurança e que ele possa também se exercitar lá nos seus trajetos de forma tranquila. Depois passo para os ciclistas. Vou transformar Maceió na capital nordestina das ciclovias. Mas, Alfredo, como? Por exemplo, a Prefeitura de Maceió acabou de licitar agora a ciclovia do eixo Fernandes Lima. Eu quero completar lá do Horto Florestal até o viaduto da PRF. Agora nós estamos fazendo as conexões, estudando do eixo principal, que é a do Valdegóis Monteiro Fernandes Lima, com os bairros, para fazer as interligações. Já temos algumas ciclofaixas e ciclovias. Vamos fazer essa rede de ligação porque é muito importante. Para dar o exemplo, eu estou percorrendo vários bairros agora de bicicleta, para mostrar que eu não estou de brincadeira. Eu vim para fazer essa revolução e irei fazer. Então pense no Alfredo, primeiro cuidando dos pedestres, depois dos ciclistas, depois do transporte público. Esses serão os 3 eixos principais em termos de mobilidade. Mas é claro, eu quero dar fluidez ao trânsito para aquele que tem um automóvel particular também possa se deslocar com mais rapidez. No ônibus, por exemplo, que é uma modalidade mais simples e barata do transporte público, eu pensei em mudar algumas situações. Primeiro, aumentar a frota e renová-la, para dar condições de conforto ao usuário e também que a velocidade do transporte público aumente, se chegue mais rápido ao destino. Não é justo perder tanto tempo por dia em um transporte público. Mas no eixo principal ou nos eixos principais, estou estudando muito a possibilidade de implantar o BRT,
e os ônibus passarem a ser acessórios à rota principal. O que é que isso vai ocasionar? Não é tão caro quanto o metrô nem quanto o VLT, mas também não é tão barato quanto o ônibus. Eu estou falando em termos de investimento. Em termos de conforto e velocidade, é muito bom. Por isso a gente tem que lutar por esse novo modal de transporte público. Maceió precisa avançar muito nisso. Candidato, a gente está se aproximando do fim da nossa conversa, já nos últimos minutos, mas ainda dá tempo da gente abordar mais um assunto, até relativo à infraestrutura, que é um assunto muito presente em Maceió, principalmente dos últimos anos para cá, que é a questão do Pinheiro. A gente tem observado assim, o trabalho de relocação dos moradores do bairro do Pinheiro, junto à empresa de mineração, mas ao passo que as pessoas vão deixando o bairro para trás, a gente vê que o local, os bairros, na verdade, não me refiro aos outros bairros também, Mutange e Bebedouro, eles ficam cada vez mais abandonados. Existem projetos do senhor para continuar dando suporte aos moradores que deixaram as casas e, ao mesmo tempo, ressignificar esses locais? Olha, Luiz, sua pergunta foi muito boa. As pessoas, às vezes, têm memória curta. Hoje eu estou vendo a política se interessar demais pelo bairro Pinheiro, mas quando eu parti para frente da Braskem, impetrei contra ela a primeira ação de verdade contra a empresa, obrigando-a a ressarcir os moradores e responsabilizando a mineradora, foi de 6 bilhões e 700 milhões, 3 vezes o orçamento de Maceió. Essa ação possibilitou que a Braskem viesse para a mesa de negociação se comprometer a pagar a indenização. Não há nenhum outro caminho, infelizmente, pela ausência de fiscalização de quem deveria, por exemplo, deputado federal em mandato que recebeu dinheiro da Braskem para a campanha, deputado estadual que era para estar lá fiscalizando também e que hoje pregam. Candidato, eu vou precisar interromper o senhor, conforme a gente combinou antes do início dessa entrevista, a gente está se aproximando da reta final, eu vou pedir para o senhor concluir e responder responder a última pergunta, que são as considerações finais. Por que o senhor merece ser o prefeito de Maceió? Olha, primeiro eu quero dizer que entrarei com ação contra a Braskem. Não descansarei enquanto ela não pagar todas as indenizações dos que lá estavam. Quero ser prefeito de Maceió, dei esse passo adiante na minha vida aos 50 anos, deixando o Ministério Público, depois que eu fui chefe da instituição 2 vezes, secretário de Segurança, para mudar a vida das pessoas para melhor. Eu tenho decência, honestidade e sou um cara trabalhador. Se Maceió me der essa chance, eu serei o melhor prefeito que essa cidade já viu. O senhor ainda tem mais tempo, candidato, fica à vontade. Muito bom. Eu quero dizer a você, maceioense, que Maceió é uma cidade complexa, com mais de 1 milhão de habitantes. Não é para menino fazer experiência de gerir a cidade. Eu já passei por muitos testes, eu já ultrapassei grandes obstáculos. A minha vida foi feita de desafios. Agora eu estou buscando o maior desafio da minha vida, que é cuidar das pessoas, dando qualidade de vida e tornando as políticas públicas mais essenciais como prioritárias e eficientes. Eu quero que o maceioense se orgulhe de uma saúde funcionando, de uma educação que cada vez melhore mais o IDEB, de uma mobilidade que dê conforto e rapidez aos usuários, de uma assistência social que consiga transferir renda para aqueles que mais precisam, do desenvolvimento em que a gente crie condições para a iniciativa privada gerar emprego e renda, tornando os nossos cidadãos com mais possibilidade e capacidade de se sustentar. Maceió, a Maceió do futuro, para a qual eu coloquei o meu nome à disposição, é a Maceió em que as pessoas serão felizes e terão oportunidades. É para isso que eu quero ser prefeito da cidade que nasci, vivi, me realizei profissionalmente, constituí família e, principalmente, quero me doar mais ainda como prefeito desta terra maravilhosa. Obrigado, candidato, pela sua presença aqui no Bora Nordeste, nessa série de entrevistas que a gente está realizando aqui. Eu quero agradecer também a participação dos colegas Henrique Pereira e Isabela Padilha e dizer que amanhã o Bora Nordeste volta com outra entrevista com mais um candidato
à Prefeitura de Maceió. Você fica agora Luiz, com o Bora no só Brasil. queria lhe interromper para deixar aqui o nosso plano de governo. Tá joia, candidato. A gente agradece. Até amanhã.